Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a aula de avaliação da composição corporal, a segunda parte. E se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgir. Só para a gente recordar, né, na aula passada a gente viu sobre o que era antropometria e vimos as medidas, né, de massa corporal e de estatura, né, que são uma das medidas muito usadas na avaliação nutricional. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os tipos de métodos existentes e quais as suas classificações. Antes da gente iniciar, né, os tipos de métodos, é importante a gente saber, né, que existem 5 níveis de organização da análise da composição corporal. Nós temos o nível 1, que é atômico, que é formado, né, por 50 elementos atômicos da massa corporal total. 98% são determinados por combinações de oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo, e os 44 elementos restantes representam não mais do que 2%. Nós temos também o nível molecular, que vai incluir os compartimentos moleculares da massa corporal, e existem aí cerca de 100 mil compostos moleculares, porém, para estudos são reduzidos aos 5 principais, que são eles: água, lipídios, proteínas, carboidratos e minerais. Estudo em cadáveres mostrou, né, que 73,8% da massa corporal são água, 19,4% proteína e 6,8% minerais. O terceiro nível é o celular, que é considerado o primeiro nível na organização anatômica, dividindo o corpo em massa celular total, que são os adipócitos, miócitos e osteócitos, fluidos intra e extracelular, e sólidos extracelulares, que são tecidos conectivos, elementos inorgânicos, entre outros. O nível 4, ele é referente ao tecidual, e ele se refere nos principais tecidos, órgãos e sistemas orgânicos, embora aí com diferentes complexidades. As 4 categorias de tecido, então, são conectivo, epitelial, muscular e nervoso. E os tecidos adiposo e ósseo, eles são formados de tecido conectivo especializados que, associados ao muscular, vão responder a cerca de 75% da nossa massa corporal total. Os outros tecidos, epitelial e nervoso, são de menor significado na análise aí da composição corporal. E por fim, nós temos o nível, né, do corpo inteiro, que considera o corpo humano como uma unidade única com relação ao seu tamanho, forma, área e densidade. E essas características são determinadas de maneira mais imediata e inclui estatura, massa corporal, volume corporal. Então, na maioria das vezes, quando a gente faz uma avaliação nutricional, a gente considera esse nível, né, do corpo inteiro, e aí a gente vai dividir em 2 compartimentos diferentes. Então, como que se dá esse modelo, né, dos 2 compartimentos? Nós temos a gordura e a massa corporal magra, tá? Então, o peso corporal, ele é igual à gordura, que é a massa gorda, mais a massa corporal magra, que inclui músculos, ossos e resíduos. Então, pessoal, aqui nós vemos, né, as metodologias de análise da composição corporal, quais os métodos de avaliação antropométricos existentes, né? Nós temos os métodos diretos, que é pela dissecação de cadáveres, a gente vai falar mais pra frente, e os indiretos, que tem fisioquímicos pela excreção de creatinina, imagens, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, densitometria óssea, pesagem hidrostática. A gente vai ver alguns deles, né, os principais aí a seguir. E nós temos os métodos duplamente indiretos, que é bioimpedância. Nós vamos inclusive ver na prática a antropometria com as equações e cinematogramas, a interactância de radiação infravermelha. Então a gente vai ver aí alguns deles também na prática.
Então, o método direto, como eu já mencionei, é pela dissecação de cadáveres, tá? Foram obtidos 3 cadáveres há anos atrás e a partir daí foram postulados outros métodos. Por exemplo, os indiretos, eles surgiram a partir desses métodos diretos. Ele tem uma elevada precisão, mas a sua utilização é limitada, né? Visto que tem que ser com cadáver. E os corpos, eles foram dissecados e separados por pele, tecido adiposo, músculos, ossos, órgãos e vísceras, para a partir daí surgirem os métodos que a gente consegue utilizar em vivo. O objetivo desse método era prover dados de peso e densidade, investigar a validação de alguns métodos indiretos e prover novos modelos de análise da composição corporal. Porém, como já disse, sua aplicabilidade é limitada. E aí, a partir daquele método direto, surgiu os métodos indiretos, que eles são rigorosos e precisos, tem uma limitada aplicação prática, então ainda não é tão utilizado no meio da prática clínica pelo tempo, né, e aparelhagem que demanda, e ele tem um alto custo financeiro. São muito usados esses métodos indiretos para validar as técnicas duplamente indiretas, que é as que a gente realmente vai utilizar na prática clínica. O primeiro método aqui que a gente vai ver é a pesagem hidrostática, que ela é considerada o método de referência, tem uma fidedignidade de 0,99, então quando eu penso em avaliar e avaliar novamente, né, os valores eles são relacionados, altamente relacionados. Ele se baseia aí no princípio de Arquimedes, que diz que todo o corpo mergulhado em água, ele vai deslocar um volume de água igual ao seu próprio volume. E define aí o volume corporal pelo cálculo da diferença entre a massa corporal medida normalmente no ambiente e medida no corpo submerso em água, tá? Então, a pesagem hidrostática, então, ela precisa de uma aparelhagem robusta, por isso que não é tão prática, né? Então, a gente vê aqui na imagem, né, a realização dessa pesagem e geralmente demora em torno de 1 hora para fazer essa técnica. Nós temos também, dentre os métodos indiretos, um dos mais utilizados é a densitometria radiológica de dupla energia, o DEXA. O DEXA, ele é muito utilizado para mim avaliar o conteúdo mineral ósseo. Então, quando as pessoas mais idosas, né, elas, para diagnosticar a osteoporose, elas fazem através desse DEXA. Ela é uma técnica avançada para avaliar a composição corporal, avalia o conteúdo mineral ósseo, a quantidade de gordura corporal e a massa livre de gordura. A predição ela é feita através da quantificação da quantidade de feixes de raio-x que é retardado ao atravessar o conteúdo mineral ósseo, a gordura corporal e a massa livre de gordura. E a partir daí consegue-se achar, né, qual o cálculo de gordura corporal da pessoa. Então, nós vemos aqui imagens produzidas aí pelo DEXA. Os resultados do DEXA são precisos, porém, como fator negativo seria o alto custo aí da aparelhagem e a radiação. O tempo para a realização do DEXA é curto, em torno de 10, 15 minutos faz essa avaliação, então o tempo não seria uma limitação, né? É mais essa questão do alto custo e da radiação mesmo. E nós temos como último método indireto que a gente vai ver a pleistimografia, que estima o volume corporal através do deslocamento de ar. Semelhante à pesagem hidrostática, que era através do deslocamento de água, agora é através do deslocamento de ar, tá? A validade é de 0,96. O que quer dizer isso, gente? Quando a gente pensa em validade, né, quanto mais próximo de 1, melhor. Quer dizer que o método, ele realmente avalia o que ele se propõe, né? A avaliação da composição corporal. Então, ele é muito preciso. Se a gente considerar 0,96, está próximo de 1, tá? E essa validade, esse R, é uma estatística que vem estimar aí. Ele determina as variações no volume de ar e de pressão interior para a câmara vazia, quando ela está vazia e quando ela está ocupada.
A vantagem em relação à pesagem hidrostática é o menor tempo para a realização da medida, enquanto a pesagem hidrostática precisava lá de 50 minutos, uma hora, a pleximografia ela é feita aí com uns 10 minutos. Então aqui nós vemos, né, uma câmara pleximográfica, né, onde é feita essa medida. Ela tem como desvantagem um elevado custo operacional também, semelhante ao DEXA, semelhante à pesagem hidrostática. Por isso, gente, muitas vezes esses métodos indiretos, eles também não são bons se a gente for pensar na prática clínica. E aí nós temos, né, os métodos duplamente indiretos. Por que esse nome? Porque eles foram baseados, validados, comprovados com base nos métodos indiretos que a gente acabou de ver. Então, eles surgiram a partir dos métodos indiretos e se encontram devidamente validados, ou seja, realmente eles fazem o que eles se propõem, eles fazem a avaliação da composição corporal. Eles são menos rigorosos, porém com uma melhor aplicação prática, então a gente consegue levar eles aí para nossa prática profissional. Tem um menor custo financeiro, que também torna viável. Aqui os mais utilizados são a bioimpedância e a antropometria, que a gente vai ver na prática também como que funciona isso. Então, só pra gente fechar aqui, né, a primeira que a gente vai ver é a antropometria, que tem várias medidas, como massa corporal, né, que é muito chamado também de peso, mas a gente já viu, né, que o mais indicado é chamar massa, a altura ou estatura, os diâmetros, comprimentos ósseos, espessura das dobras cutâneas, circunferências e alguns índices que vão avaliar aí o risco de desenvolver doenças. Então, no decorrer aí da disciplina, a gente vai ver, né, essas técnicas, fazer na prática, porque tudo para fazer a técnica da maneira mais efetiva possível, a gente precisa ter muita experiência de como aplicar essas técnicas, que aí o resultado vai ser mais válido possível e fidedigno. Aqui são as referências utilizadas para montar essa aula. Eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode mandar um e-mail. Nos vemos na próxima.